Programa Casas e Coisas. Oferecimento Porte Porcelanato. Qualidade aliada ao preço. Acesse porteporcelanato.com.br e Conticar, o maior centro automotivo da Bahia. Acesse conticar.com.br. Muito bom dia nessa manhã de sábado e o Casas e Coisas está no ar. E quem disse que não vai ter carnaval? Vai ter sim. Rafa, é contigo. Não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Hoje eu estou aqui no primeiro Museu de Carnaval e vocês vão acompanhar comigo todo o processo de concepção desse projeto incrível, que envolve muita arte, cultura e principalmente história. Vamos matar a saudade? Aê, 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 ei, 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 oh, 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 aê, 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 ei, 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 oh, 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 quando você chegar. E agora estamos aqui com ele, Gringo Cardia, ele que é arquiteto, cenógrafo, diretor artístico, enfim, multifacetado. E eu queria saber como foi o processo da construção da Casa do Carnaval. A gente sabe que a gente está aqui no Pelourinho, que é um centro histórico, e a maioria das casas são tombadas. Como foi acontecer esse processo, né, que é uma arquitetura, eu diria, frágil, porque é uma arquitetura de muito tempo, e fazer uma intervenção dessa, mais atual, com muita arte. Eu queria que você contasse um pouco desse processo. Olha, foi muito legal a gente escolher uma casa aqui no Pelourinho, porque eu acho que o Pelourinho é o coração de Salvador e da Bahia, assim, entendeu? Então eu acho assim, já é um lugar especial. E a casa que foi aqui era um antigo quartel, sabe, de bombeiros aqui, que estava sendo restaurado, e a prefeitura estava entre dúvida entre essa casa e uma outra. E a gente escolheu essa porque na verdade ela tem um tamanho assim, que não é gigante, ela é média assim, para um museu, mas ela tem uma vista muito linda, assim, que ela é um terraço aqui para a Baía de Todos os Santos. E aí a gente, na verdade, claro, um prédio histórico restaurado, a gente tentou preservar ele ao máximo, tudo lá fora, assim, mas dando uma estrutura interna de funcionamento atual. Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará. Não dá, não dá, não dá, não dá. A gente sabe que o Carnaval tem mais de 3.000 anos, né? Eu pesquisando sobre isso, fiquei bem chocado. E eu queria saber como é que você conseguiu fazer esse compilado de todas essas informações e história, né, que estão aqui na Casa do Carnaval. Olha, eu acho que assim, o Carnaval ele é muito especial para a Bahia, porque ele evidencia uma coisa principal da Bahia, que é a alegria. A alegria do Brasil inteira vem da Bahia e vem do negro da África, entendeu? Ele que trouxe essa herança, que trouxe pra gente a alegria e trouxe o Carnaval. Então, na verdade, eu queria contar desde o início essa história, desde o Brasil colônia até hoje, que é a nossa história, entendeu? Não cheguei a entrar no Carnaval assim milenário, o Carnaval no Brasil. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Esse processo, assim, demora mais ou menos quanto tempo? Porque tem a parte da história, né? Depois tem toda a parte do desenvolvimento do projeto para ser executado. Quanto tempo mais ou menos durou isso? Olha, esse museu a gente fez na loucura, entendeu? A gente fez muito rápido, assim, sabe? Mas é a diferença de fazer uma coisa no Brasil e fora do Brasil. Eu já fiz museus em vários lugares do mundo, assim. É isso, aqui é tudo rápido, mas é o que dá para fazer, a gente faz. O ideal disso era fazer um ano um museu desse. Nós fizemos isso aqui em 5 meses. Que na verdade assim, foi a época propícia que tinha e a prefeitura queria fazer muito, queria inaugurar na época do Carnaval. Foi um desafio, mas eu topei, as pessoas todas toparam e a gente quer muito realizar a coisa, né? Então assim, o processo em geral para fazer um museu é que na verdade você tem que conversar bastante com os historiadores, que são as pessoas que entendem bem a história, e assim, os críticos, as pessoas que entendem mais do assunto, entendeu? Para trazer um monte de material para você. E o papel de curador e de diretor artístico na verdade, você selecionar o que você vai mostrar, porque não cabe a história inteira nesse prédio. Impossível, assim. Mas você tem que fazer as coisas principais para poder criar uma história e tá todo mundo dentro. E aí, a partir desse material, eu, na verdade, começo a estruturar
primeiro o que eu vou contar, qual o material que vai ter ali dentro, histórico assim, e depois assim, que tipo de atrações que eu quero que tenha ali dentro, entendeu assim? Incrível. Cada artista, né, ele tem essa parte de representar o carnaval também, né, da visão dele do carnaval. Eu queria circular aqui por você na Casa do Carnaval, você falando um pouco sobre cada intervenção, sobre cada parte artística. Claro, vamos sim. É legal ver no lugar. Retirante ruralista, lavrador, nordestino lampião, Salvador, pátria sertaneja, independente. Já estou aqui no hall principal com esse painel incrível e essa biblioteca, e eu queria saber do Gringo que ele contasse um pouco, né, dessa abertura aqui logo de entrada da casa. Aqui, na verdade, a gente tentou fazer um espaço para impactar as pessoas. Então eu chamei primeiro um artista que eu adoro, que é muito ligado a carnaval aqui, que é o J. Cunha, que para mim é um dos artistas mais incríveis que o Brasil tem, a Bahia, que é um modernismo, assim, uma forma geométrica e colorida e viva, e que ao mesmo tempo tem um pouco de africanidade no desenho dele, que tem super a ver com o carnaval. E aí pegamos elementos do carnaval do interior. Tem esses bonecos aqui que são as caretas de Cruz das Almas, né? Aquele município aqui perto, que é lindo. Tem outras coisas de Maragogipe, entendeu? Então a gente, na verdade, quis ter aqui, a pessoa tivesse uma imersão. Fizemos algumas vitrinezinhas também, umas vitrines que contam pedacinhos da história de Salvador, assim, entendeu? Do carnaval aqui, para a pessoa, na verdade, se preparar para entrar. E como é uma entrada que tem que ser regulado o número de pessoas, o pessoal fica aqui. Enquanto fica aqui, fica olhando os livros, fica vendo a história, fica vendo as vitrinezinhas, entendeu? É um espaço para estar antes de entrar lá. O birimbau, pedaço de arame, pedaço de pau. Uma coisa bem interessante são essas máscaras gigantes de Maragogipe, entendeu? Do carnaval de lá. A gente conseguiu lá para cá porque isso aqui é uma obra-prima. E aí a gente já quis mostrar, na verdade, que esse carnaval ainda existe. Como aquelas caretas aqui, ó, que a gente tem um painel mostrando as caretas de Maragogipe, que são lindas, entendeu? Elas são as mais criativas e diferentes, são caretas lá do carnaval de 1930, mas que continuam no interior de uma maneira forte, colorida. E João Farcas, o fotógrafo, cedeu essas fotos, então eu falei, isso é importante as pessoas saberem que o carnaval é essa alegria. Essas caretas, inclusive, elas estão na porta do museu. Eu fiz ali um marco, assim, para as pessoas verem de longe que o carnaval que a gente está falando aqui é um carnaval muito mais abrangente, diverso. Eu falei faraó, faraó. Eu clamo Lodum, Pelourinho, faraó. Pirâmide. Essa aqui é a primeira sala, que eu falo meio as origens do carnaval na Bahia. Então aqui eu quis, na verdade, mostrar primeiro os vídeos históricos que vêm desde o Brasil colônia até hoje em dia o carnaval. E eu também fiz aqui um grande sombreiro, como se fossem sombreiros, entendeu? Lá do Brasil colônia, que na verdade tinha os desfiles e tudo. Até o cortejo afro usa bastante isso. Então a gente fez um sombreiro. E a gente fez, na verdade, miniatura de vários bonequinhos que são personagens da cidade. São personagens assim, desde o cara que vende cerveja até o folião ali, até a Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Felipe Gigante, todo mundo. E em cima eu coloquei várias cabeças, porque as cabeças são umas coisas muito legais, cada uma tem uma criatividade diferente, você vê como o povo é criativo, né? Então assim, a gente tem uma maquete que mostra os circuitos da cidade, para a pessoa entender que tem o circuito da Barra, o circuito do Campo Grande, os outros circuitos internos, entendeu? Então a pessoa se situar em Salvador, para preparar para ir para outra sala. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria, eternos Dodô e Osmar. Aqui, na verdade, são vários espaços, entendeu? Eu tentei numa sala pequena, para quem é arquiteto aí, a gente que está falando de arquitetura, tentar fazer uma ilusão de ótica que você está num palácio e, na verdade, é uma sala de 10 por 10. Então eu fiz umas coisas todas tortas aqui e cada pedaço colorido desse é um ambiente que eu conto um pedaço da história.
Então aqui, na verdade, eu conto a história dos trios elétricos, aqui nesse verde. Aqui eu conto, no laranja, é a decoração de carnaval. No azul é o carnaval do interior, que é lindíssimo assim. No preto, aqui no meio, eu conto, na verdade, é uma coisa de transição, que eu mostro as roupas das pessoas que cederam. Ivete Sangalo, Daniela, Brown, várias pessoas. Lá no vermelho eu mostro o carnaval afro, entendeu? E no amarelo eu mostro os instrumentos e os músicos do carnaval. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Laia, laia, Vamos para um breve intervalo, mas não saia daí. Já já retornaremos direto da Catedral Basílica. Oi, tá pensando em reformar o seu banheiro, cozinha, casa inteira? Vem pra Porte, a sua loja de acabamentos referência em Salvador. Produtos exclusivos, marca própria, profissionais especializados. Porte, aqui você pode. Procurando sapatos diferenciados, personalizados e com conforto incrível? Vem para JO Calçados. Sapatos exclusivos e personalizados em couro nobre. Na JO Calçados você encontra os melhores calçados para compor o seu look, do casual ao social. JO Calçados, a marca que deixa os seus passos mais elegantes. Pensando em imóveis planejados para sua empresa ou residência, a Componace é a solução. Inspirando-se na individualidade e estilo de cada cliente, a Componace traz consigo formatos e cores distintas, deixando cada ambiente único. Para quem aprecia sofisticação e requinte, a Componace traz uma linha completa de móveis planejados e customizados. Componace, soluções completas em imobiliário. Em um lugar sagrado, arquitetura, restauro e história se misturam. Vem comigo! Estou aqui com Cláudia Públio, arquiteta, que fez parte da restauração daqui da Basílica. Cláudia, me conte um pouquinho sobre a sua história na arquitetura. Em Salvador, você não é daqui, né? Exatamente. Eu sou arquiteta urbanista, formada pela Católica de Minas. Me formei em 96, já se vão muitos anos. E em 99 eu passei no mestrado, queria seguir pela área de restauração, tentei o mestrado aqui em Salvador, passei e por aqui fiquei. Comecei a trabalhar imediatamente com patrimônio histórico e desde então me envolvo mais nessa parte realmente de restauração de patrimônio. Aqui, a Catedral Basílica, ela fica no Pelourinho, uma história incrível, de 1600. Imagine quanto tempo esse espaço, essa igreja tem. E assim, essa restauração, toda restauração, né, como a gente estava conversando, ela busca continuar com essa questão dos mesmos materiais. Então, o material da fachada, esse material maravilhoso que estão nas paredes, que vieram de Portugal. Me conta essa história desse material, porque é muito lindo, muito rico, né? Isso. Essa igreja, segundo consta, é a quarta, né? É a quarta catedral construída pelos jesuítas aqui em Salvador. Essa, particularmente, começou em 1657.
e consta que todo o material de Liois, que Liois é um material, é uma pedra, né, um tipo de mármore de Portugal, então que toda a pedra já veio talhada de Portugal. Então o Liois que reveste tanto internamente, né, quanto a fachada, ele já veio de lá. E algumas peças também, alguns entalhes também vieram de Portugal e outros foram feitos aqui mesmo, executados por profissionais portugueses e também, que também uma característica da catedral, também eles fizeram questão que trabalhassem profissionais também brasileiros, nacionais, né? Legal, legal. E assim, a importância do restauro, porque a questão do restauro, eu como arquiteta também, eu vejo que não é só a beleza, é também a segurança. A segurança é muito importante sempre e a beleza vem como consequência, entre aspas. Então a questão desse Liois que você está usando o mesmo material que veio de Portugal, restaurando ele, e a segurança dessa estrutura. Me conta sobre a estrutura específica daqui e um pouquinho sobre a questão da importância do restauro para você. O restauro é uma matéria apaixonante, né? A gente até brinca que quem bebe da cachaça do restauro nunca mais deixa de beber, né? Porque envolve isso, envolve história, né? A nossa história, né? História, no caso aqui, a história da Bahia, né? História do Brasil, né? Os jesuítas, quando os jesuítas chegaram no Brasil, então você pensar, como a gente tinha conversado, que esse material veio de Portugal em 1600, em navios. Enfim, a gente até conversou sobre a questão da escravidão, então quer dizer, isso é apaixonante, né? E na restauração a gente busca manter as mesmas características, né? Às vezes a gente não consegue os mesmos materiais, mas nossa tentativa é realmente de manter, no caso de obturações, lacunas, próteses, que elas sejam feitas do mesmo material, né? Aqui na catedral, no restauro a gente já está sujeito a essas surpresas mesmo, né? Porque a arquitetura é feita de histórias, os estilos se sobrepõem aos outros, né? Às vezes as pessoas pintam, antigamente a cor era azul, agora é branca, então pinta por cima, então essas camadas de pintura a gente sempre descobre surpresas, né? No caso da catedral, uma das surpresas que, apesar de que a gente já tinha ouvido falar sobre isso, mas aqui em frente ao altar-mor tem uma lápide que ela estava fraturada, a gente tinha que consertar nas extremidades, e aí quando a gente tirou o pedaço que estava quebrado, tinha um vazio lá embaixo, né? Uma luz, um escuro na real. E aí, gente, o que é isso e tal? Então, como a gente tinha que tirar essa lápide para restaurar mesmo, quando nós tiramos, a gente descobriu uma escadaria, e é uma cripta, né, que tem lá, e segundo os relatos do coronel que financiou o altar-mor. Então seriam 3 pessoas, não tem ninguém lá mais, mas originalmente seriam 3 familiares, inclusive ele próprio, que foram enterrados nessa cripta em frente ao altar-mor, quer dizer, um lugar de destaque, né, e que para valer o benfeitor que ele foi para a catedral, né? Para os amantes de história, os amantes de arquitetura, aqui pode ser estudado tanto o maneirista quanto o barroco. Uma história assim que você vai vendo a crescente, que é muito legal. Os primeiros altares foram no estilo maneirista, depois vieram os barrocos e agora tem uma história super interessante com esse daqui. Questão de elementos que nessa restauração a Cláudia pode falar melhor em relação aos materiais, né? Me conta. Isso. Aqui é o altar do Santíssimo, né? Do Santíssimo Sacramento. E também foi um dos últimos que foi construído. Também já é um barroco já quase joanino, mas enfim. E quando a gente chegou, ele estava todo dourado. E quando a gente começou a fazer a limpeza química, a gente foi percebendo que embaixo tinha uma cor prateada. E o que será? Quando a gente descobriu, na verdade, ele é folheado a prata. Então a gente também
recuperou com folhas de pratas original, ele está todo original como ele foi concebido na época, e é um exemplar quase que único, né? Quer dizer, aqui dentro da catedral é o único de prata, os demais são todos folheados a ouro. E existe a questão da purpurina, né, Cláudia, que Sim. você disse, porque assim, ao longo do tempo, essa questão do ouro, as pessoas, ao invés de fazer uma intervenção grande, acabam maquiando. Então tem a questão da purpurina, da pintura, sim, que vai maquiando, e no momento que você chegou e conseguiu observar isso e voltar para a original, é muito interessante, sim, né? Então assim, o diferencial agora da catedral é esse altar com a prata, exatamente, sendo que tem tudo de ouro. O restauro em si, dos empecilhos, digamos assim, é realmente o custo, né? Uhum. É uma obra muito cara, lenta, você tem que ter muito cuidado. Então, por vezes, os restauradores precisam tomar essas medidas de substituição de material, mesmo que não seja o mais adequado, né? No caso da purpurina, hoje em dia ainda é utilizada, mas a purpurina que a gente encontrou aqui, ela estava causando dano, ela já estava até verde, né? Então a gente realmente teve que tirar, que era um material danoso, né, aos altares. Custo-benefício é tudo na vida, você buscar uma solução através de um maquinário, de algo que seja voltado para outra área, mas que consiga a sua solução. É o que vamos ver aqui agora com a Cláudia, que me contou uma história incrível sobre o que está aqui atrás. Me conta. Justamente. A gente em restauração, a gente às vezes tem que buscar soluções fora do comum, né? Para que as coisas possam acontecer. Essas pinturas a gente também identificou que possivelmente havia repinturas, né, nelas, esses quadros. E aí, como a gente poderia definir isso? Então a gente montou um equipamento que usualmente é usado em biologia para identificação de escorpiões, né, que é uma lanterna de luz ultravioleta. Viemos trabalhar à noite, fechamos a igreja toda, e aí ao passar essa luminária sobre as obras, a gente identificava as sombras e a gente conseguiu identificar certinho onde eram os pontos de repintura, se voltaria, se não voltaria, porque todo o processo do restauro também é acompanhado de perto pelo órgão fiscalizador, né? Nós tivemos uma fiscalização aqui muito participativa, semanal, e além disso, quando nós chamávamos, os fiscais também vinham, a gente trabalhou junto aqui mesmo na catedral. Então aí realmente foi um processo interessante, criativo, que a gente conseguiu resolver um problema para restaurar, né? Melhor Sim. restaurar. Um dos desafios que a gente teve aqui também, entre tantos da catedral, foi esse fundo dessa imagem, que é um tecido, esse tecido azul com dourado, que um deles estava bem deteriorado e a gente até brincava que era impossível de ser restaurado. E o nosso restaurador, Antônio Carlos, ele disse, não, a gente vai conseguir, nós vamos restaurar. E ele venceu o desafio, conseguiu restaurar a ponto da gente até não identificar, quer dizer, os dois estão em estado de conservação excelente e um realmente estava bem danificado. E ele conseguiu, com paciência e técnica, a restauração. Restauro é isso, né? Isso. Arquitetura é isso. Arquitetura são detalhes que fazem a diferença na vida em questão de soluções que trazem a melhoria, né? Até a qualidade de vida a arquitetura traz. E nesse caso, especificamente, é uma surpresa, porque a arquitetura é uma caixinha de surpresa. Você poderia ter feito em pintura, que seria muito mais fácil, ainda mais para a época que foi construído essa igreja maravilhosa. Mas não, botaram um tecido na parede, trazendo uma solução incrível, uma sensação de 3D, umas linhas maravilhosas, que eu não esperava que seria tecido se você não me contasse, imagine. Cada arquitetura, uma história, cada cantinho, um detalhe. Agora vamos conhecer a história, os detalhes sobre esse altar, o principal. Me conta, Cláudia. Isso, aqui é o altar-mor, né? Originalmente é o primeiro, né? O primeiro altar que se faz na igreja.
E ele tem uma porta que esconde foi feito posteriormente esse camarim, né, que é essa parte que vai para o fundo, e ele esconderia então o Santíssimo, né, a imagem do Santíssimo, que só seria revelada em certas épocas do ano, segundo a liturgia católica, né. Essa porta, que tem uma pintura belíssima, estava emperrada há 50 anos e era um dos pedidos das solicitações da igreja, que a gente restaurasse e colocasse ela novamente em funcionamento, e ela está. Logo aqui no centro do altar também estou vendo a lápide de Mendes Sá, que foi o terceiro governador-geral do Brasil, faz parte da nossa história. E antigamente, as pessoas importantes, né, para a história, para o Brasil em si, eles eram enterrados em igrejas. E aqui, logo no centro, temos ele. Que legal! Queria entender agora a questão do tempo. Quanto tempo de restauro total aqui nesse local? A restauração da catedral começou em 2015. Eu entrei para a obra em 2016 e ela finalizou em 2018. Total foram 3 anos e 8 meses, quase 4 anos. Que legal. E além de toda a estrutura, da beleza, da história, temos a questão da segurança que você mencionou. Conta para os telespectadores que estão assistindo, a questão do incêndio. Isso era uma preocupação também muito grande, né? Quer dizer, a questão no restauro, a gente brinca que a conservação vale muito mais do que uma restauração, né? Você preservando o que você tem, você não precisa ter obras de restauração, que é uma intervenção muito grande na obra, né? Então aqui a catedral hoje conta com um sistema de última geração de contra incêndio, alarmes de roubo, circuito interno de TV, toda a instalação elétrica foi revisada, fizemos também sistema de sonorização, a catedral também hoje em dia conta com isso, quer dizer, realmente foi uma restauração completa e para deixar a catedral um monumento exemplar, pelo menos em termos de segurança, né, no Brasil. Um monumento histórico, um monumento que é nosso. Isso. E muito obrigada pela entrevista, obrigada por cada informação e por ter feito parte dessa história tão incrível. Obrigada a você. E o Casas e Coisas de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo final de semana. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @JuliaLealArquiteta e @Casas e Coisas. Até a próxima! Pensando em imóveis planejados para sua empresa ou residência, a Componace é a solução. Inspirando-se na individualidade e estilo de cada cliente, a Componace traz consigo formatos e cores distintas, deixando cada ambiente único. Para quem aprecia sofisticação e requinte, a Componace traz uma linha completa de móveis planejados e customizados. Componace, soluções completas em imobiliário. Oi, tá pensando em reformar o seu banheiro, cozinha, casa inteira? Vem pra Porte, a sua loja de acabamentos referência em Salvador. Produtos exclusivos, marca própria, profissionais especializados. Porte, aqui você pode. Procurando sapatos diferenciados, personalizados e com conforto incrível? Vem para JO Calçados. Sapatos exclusivos e personalizados em couro nobre. Na JO Calçados você encontra os melhores calçados para compor o seu look, do casual ao social. JO Calçados, a marca que deixa os seus passos mais elegantes.